E aí, pessoal, estamos de volta. Bora no nosso último blocozinho desse módulo. Vamos falar um pouquinho sobre a Índia. A Índia é aquele país grandão também, com a segunda maior população do mundo e que está ali vizinha à China, tá bem? Vamos falar um pouquinho dela, trouxe alguns tópicos aqui. Sugiro que vocês leiam no livro também para ampliar um pouco mais o conhecimento de vocês a respeito desse grande país. Ele é um país com muita diversidade, é um país que tem ali uma característica muito forte, que é a questão da população. Hoje está em torno aí de 1 bilhão e 300, quase 400 milhões de habitantes, tá bem? Isso, obviamente, vai ter um impacto na questão política, na questão populacional da China, da Índia. Aí eu trouxe para vocês um mapinha, vamos dar uma ampliada aqui para ver se melhora um pouco a visualização, né? Vocês têm aqui, ó, eita, peraí, vocês têm no mapa da Índia várias regiões, tá bem? Obviamente, essas regiões aqui correspondem aos estados da Índia, né? Semelhante aí, estado do Goiás, estado do Rio, estado do Amazonas, enfim. Cada uma dessas regiões com suas respectivas capitais. Só que a densidade populacional da Índia é um trem absurdo. Então você não tem aí uma área como a Amazônia, onde não tem quase ninguém, né? Pelo contrário, lá é sempre muito, muito, muito lotado. Bom, aqui eu trouxe para vocês um detalhezinho sobre a religião da Índia, né? 70, quase 80% da população indiana é hinduísta, né? O tipo de religião predominante lá. Seguido aí do islamismo, que se concentra especialmente na região noroeste da Índia, tá bem? Ali na região da Caxemira, ok? Ah, bom, depois você tem ali os cristãos, de uma forma geral, os sikhistas, os budistas, o jainismo, outras religiões e os sem religiões. Veja que o percentual é bem reduzido dessas outras religiões na Índia. Depois disso, eu trago para vocês aí a questão da diversidade linguística. Porque além da questão da diversidade religiosa, você tem vários grupos étnicos. E esses grupos étnicos têm línguas diferentes, tá certo? Então você tem ali uma região em verde claro, onde predomina, cadê? Ah, o hindi, né, que é a língua predominante, mas você tem várias outras línguas faladas na Índia. E isso, obviamente, gera certos conflitos, né, certas dificuldades culturais. Além dessa questão, você tem a questão das castas do hinduísmo. As questões, não sei se vocês já ouviram falar das castas, teve uma novela brasileira, acho que é Caminho das Índias, se eu não estou enganado, e que ela falava um pouquinho sobre isso. Mas, grosso modo, é o seguinte: o hinduísmo, que é a religião predominante na Índia, acredita na reencarnação e que você está destinado na sua vida corrente a pagar os seus pecados ou destinado a vivenciar aquela experiência ali dentro de um determinado grupo, né? E aí você tem lá os Brahmanas, que são o topo da, da separação de castas, né? Que seria a nobreza, e você tem os Dalits, que são os párias, aqueles piores, a pior casta possível, né? É o lixo do lixo humano, pior do que escravo, né? Pra você ter ideia, os escravos são melhores do que os Dalits. Então você tem ali uma separação. E o mais cruel disso aí é que você não pode migrar de uma casta para outra. Você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Você nasceu Brahmana, você vai morrer Brahmana. Tá bem? Então você tem ali um engessamento social. Apesar de, na Constituição indiana, isso já não mais existir, é um costume tão arraigado que permanece, ele ainda existe popularmente. Na lei ele não existe mais, mas popularmente esse costume permanece, até porque ele está enraigado muito profundamente na religião hinduísta, tá certo?
A Índia também tem vários conflitos separatistas no interior do seu território. E aí eu destaco para vocês o Punjab, né, e a Caxemira. O Punjab, o Assam, esses dois territórios, aqui ó, Punjab aqui no norte e o Assam no leste, né, nordeste da Índia, são regiões que querem autonomia, querem se tornar outro país. E tem regiões em disputa, que é o caso, por exemplo, aqui de Jammu e Caxemira. Essas duas regiões aqui, do Jammu e Caxemira, que é subdividida ali ainda entre Azad Caxemira e Aksai Caxemira, que é da China, o Aksai, e o Azad é do Paquistão. É vírgula, né? A Índia diz que é deles, mas quem está tomando conta são esses outros países. Ou seja, são territórios em disputa, tá? E um detalhe muito importante é que essas regiões aqui do norte, elas são predominantemente muçulmanas. E, obviamente, isso gera uma relação de dificuldades de relação com o Paquistão, tá? Por quê? A Índia recentemente ela tirou um pouco do poder dos muçulmanos nessa região, deixando apenas os hinduístas no poder. Então isso gerou mais tensão. E o mais tenso dessa relação aqui entre o Paquistão e a Índia é justamente que os dois países são potências nucleares. Ou melhor, os três, porque a China também está nessa briga. Né? A China tem um pedacinho aqui e também é uma potência nuclear. Então, meus queridos, se o negócio começar a pegar fogo ali, se prepara, é porque o negócio vai ficar muito tenso, tá bem? Então, ali é sempre uma tensão tipo Guerra Fria. A qualquer momento pode explodir tudo e tudo pelos ares, tá? Bom, além disso, gente, nós temos na Índia uma diversidade econômica bem grande, tá? A gente tem no norte um cinturão agrícola, que é uma região onde você tem ali basicamente uma grande planície, muito fértil, irrigada, principalmente com os rios que descem aqui da cordilheira do Himalaia, tá bem? E isso, obviamente, é o carro-chefe ali para garantir a sustentação desse povo. Nós temos também no leste um cinturão natural, aqui ó, com bastante presença de minérios, tá certo? Um cinturão tecnológico ao sul, onde predominam as empresas de tecnologia, empresas de telecomunicações, tem um crescimento bem grande aqui na região sul da Índia. Na região oeste já é um cinturão financeiro, o pessoal onde fica ali as bolsas de valores, as sedes de empresas. E no centro não é um cinturão específico, mas tem um menor peso econômico. Não quer dizer que não tem economia, tá, gente? Pelo contrário. A Índia é toda bem ocupada com bastante coisa. Só não tem ali um destaque especial para um determinado tipo de economia. Ok? Vale destacar aí que na Índia ainda se produz no sistema de plantation, né? Grandes extensões de terra, mão de obra barata, monocultura, tá? Especialmente na produção da borracha e da cana-de-açúcar. Se eu dar um zoom aqui, vamos dar um zoom para vocês observarem. A Índia ela produz, aqui nesse asteriscozinho, chumbo e zinco. No quadradinho branco aí é cobre. Depois, no triângulo, bauxita. A bolinha preta, ferro. A cruzinha, manganês. E a bolinha com um preenchimento menor é ouro. Então, vamos dar uma navegada aqui nesse mapa. Vocês darem uma observada, por exemplo, aqui na região norte. Região de conflito, por exemplo, você tem a produção ali de manganês. Né? Aqui você tem zinco e cobre. Né? Você tem, por exemplo,
produção de ouro aqui na região mais central. Então, você tem vários minérios sendo explorados na Índia. Óbvio, gente, que a Índia ela tem crescido, desenvolvido muita tecnologia, tem sido parceiro, por exemplo, em programas espaciais, lançando satélites, telecomunicações e absorvendo muito serviço de mão de obra barata. Por exemplo, é comum empresas de telemarketing norte-americanas usarem o atendimento indiano. Então, você é norte-americano, vai reclamar lá na sua empresa, você liga no saque, no serviço de atendimento ao consumidor, e quem te atende, falando fluentemente inglês, é um indiano, né? Por quê? É uma mão de obra mais barata. Então, as empresas, sobretudo empresas norte-americanas, europeias também, mas eles conseguem reduzir o custo de operação exportando essa mão de obra ali para a Índia. Certo, gente? Com isso nós finalizamos a nossa disciplina desse módulo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou do YouTube ou lá no Moodle que a gente vai solucionando na medida que for possível. Tá certo? Não deixem de participar do nosso encontro síncrono para tirar aquela dúvida. A partir da sugestão de alguns colegas, eu vou passar a fazer comentário das atividades que eu tiver postado para vocês lá no Moodle. Lembrando, as atividades, os exercícios, eles são apenas exercícios. Então, se você quer saber bastante, se preparar para o Enem, se preparar para os vestibulares, então foca aí no exercício, dá um gás nisso aí. Não é obrigatório, mas eu ficaria muito feliz se vocês fizessem. Joia? Então, até mais. Um abraço.